abertas, ok? Tem alguém com fome e sede da palavra de Deus? Então abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos... Não, 1 Coríntios, capítulo 2, perdão. E nós vamos ler os versículos de 9 a 12. 1 Coríntios, porque o Palmeiras perdeu. Primeira Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Quem achou aí, dá um glória. Minha versão NVI começa assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, nem ouvido, mente nenhuma, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Esse versículo, quem sabe, é uma das chaves mais poderosas que um cristão precisa se apropriar. Mas aí ele continua, versículo 10. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Então, como nós vamos viver esse plano de Deus? Que é o que o olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem chegou na mente. É através do Espírito. Então, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito de Deus que nele está? Resumindo, quem conhece a cabeça da mulher, a não ser ela mesma? Quem conhece a cabeça do homem, a não ser ele mesmo? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Aí olha só, nós porém, ele está incluindo eu e você, nós porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, o Espírito Santo, o Espírito que vem do céu, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Você pode celebrar por isso ou não? Delas também falamos, não com palavras ensinadas com sabedoria humana. Não é sobre método, não é sobre inteligência humana, não é sobre coach, filosofia. Não é sobre isso, é sobre a principal palavra de Deus. Mas com palavras ensinadas pelo Espírito. A palavra revelada, a palavra rema. Interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Agora, dobra atenção no versículo 14. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aí olha só o versículo 1 do capítulo 3, na sequência da leitura. Irmãos, não pude falar a vocês como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. É para fazer raiva, né? Porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja, divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Até aqui. Eu trago hoje uma reflexão sobre o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Hoje, aqui nessa manhã, eu creio que existem esses três tipos de homens, esses três tipos de pessoas. O natural, o
carnal e o espiritual. Por que isso acontece? Porque nós somos feitos pela mão de Deus, com um plano perfeito do Senhor. Mas tudo isso nos foi roubado no pecado de Adão, lá no paraíso. E quando isso aconteceu, o homem foi desligado de Deus. Deixou de ser filho e se tornou criatura. Criatura de Deus. Está desligado do Pai, desligado do plano perfeito do Senhor. Está desligado do desejo do céu. Então este homem está vivendo, mas está morto. Está morto para o Senhor. O homem natural é o homem que está desligado de Deus. É o homem que não está nem aí para a palavra. É o homem que não está nem aí para a oração. É o homem que debocha das coisas espirituais. É o homem que tem o coração fechado para isso. Ele não discerne, para ele é loucura. Ele quer entender tudo na mente, na lógica. Se não faz sentido para ele, ele não se envolve. Esse é o homem natural. Ele não conhece a palavra, ele não conhece Jesus, ou conhece e resiste. Ele conhece, quem sabe, já ouviu falar. Quem sabe apresentaram para ele a religião e ele fechou o coração. E ele acha que Jesus é tudo isso que ele aprendeu. E ele resiste à presença de Deus, resiste o Senhor, resiste o Espírito Santo, resiste abrir o coração para isso. Esse é o homem natural, o homem que está desligado de Deus. É o homem que se move pelo seu próprio entendimento, é o homem que se move pelos seus próprios prazeres. E quando eu falo homem aqui, não é só o homem não, a mulher também. É o humano, que entende que tudo o que ele faz depende somente dele mesmo. Ele é independente. Ele não precisa de Deus. Ele faz o que bem entende. Tudo que vem na cabeça ele sabe fazer de qualquer maneira. Ele se deixa levar pelo que sente. Ele se deixa levar pelo que vê. Ele se deixa levar pelo momento. Ele briga com todo mundo. Ele faz. Ele acontece. Só que ele está morto para Deus. Ele está morto, separado de Deus. Ele vive, mas está morto. Está pegando isso aqui? Eu só não entendi porque é o silêncio, que você podia ter falado assim, é verdade, Senhor, aleluia. Eu acredito que hoje não tenha nenhum homem natural aqui, né? Que não está desligado totalmente de Deus. Mas quem sabe tem alguém no nosso YouTube assistindo isso. O homem que eu quero ler com você de novo, versículo 14, que vai dizer assim, ó: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito. Olha só, é esse homem que está resistindo, ele está desconectado de Deus, ele vive pelos desejos, pelos prazeres, pela razão, ele até zomba, ele zomba. Você tem alguém, quem sabe no trabalho, na família, que toda vez que você vai falar de Deus, fala, ih, lá vem esse cara falar de Deus, não, Deus não existe, não, isso é balela, isso é conversa. Esse é o homem natural. Ele faz escolhas sem consultar a Deus. Ele vive em pecado e sem arrependimento. Pegou? Resumindo, o homem natural, ele vive conforme os seus próprios desejos. Aí vem o segundo tipo de homem, que é o homem carnal. Quero ler com você de novo aqui o capítulo 3, versículos 1, 2 e 3. Paulo está trazendo para a igreja de Corinto esse entendimento. Ele fala assim, irmãos, eu não pude falar com vocês como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Olha só o que Paulo está dizendo. Você saiu da naturalidade, você abriu o coração para Deus, você até está no caminho da salvação, só que você ainda não abriu seu coração totalmente para ser transformado, porque o evangelho é transformação. Eu não posso simplesmente dizer que eu conheci Jesus e continuar nas mesmas práticas. Eu não posso dizer que hoje eu sou de Cristo, que eu frequento a igreja, que eu conheço o Senhor Jesus, que eu vivo para Ele, mas ainda estou preso na vida de pecado. Eu não posso estar nesse lugar. É por isso que Paulo está comparando com uma criança, porque a criança não sabe o que faz. A criança só quer saber de brincadeira, só quer dar risada, só quer se divertir. Ele está falando assim, ó, vocês não receberam um alimento melhor, porque se eu falar, vocês não entenderem, vocês estão carnal demais ainda, vocês ainda são crianças. Aí ele continua,
dê a vocês leite. Irmão, isso aqui, pode trazer para os dias de hoje, isso aqui é para fazer raiva na gente. Imagina só, você ter uma pessoa que caminha com você, que está vivendo um nível hard de espiritualidade com Deus, que tinha muito para acrescentar para você, mas ele não te contou os segredos, porque você não podia ouvir, você não estava preparado para ouvir aquilo. É de fazer raiva ou não é, Léo? Olha só, eu só pude dar leitinho para vocês. Eu tinha picanha, aleluia. Eu tinha feijoada, aleluia. O pastor está de jejum 7 dias hoje, aleluia. Só de 7 dias só na água. Veja a hora de acabar esse trem para comer uma picanha gorda. Aí, ele fala assim, eu não dei aquele bifão, bife ancho, assim que fala? Aquele grossão assim, eu não dei porque você não estava preparado para isso. É de fazer raiva, não é? É de falar assim, não, peraí. Como que eu não entendi isso? Aí ele continua, eu não dei alimento sólido, pois não estavam em condição de recebê-los. Você comer isso aqui, você ia, quem sabe, desviar. Você ia, quem sabe, se esquecer de Deus, ou quem sabe você ia se sentir tanto agora que você sabe, que você ia pisar nas pessoas. Você não tinha maturidade para receber isso, por isso que eu não entreguei. Aí o último versículo, porque ainda são carnais. Eu estava lendo esse texto essa semana, e meu coração ficou inconformado, acho que essa é a palavra. Sabe por quê? É algo que, é como se eu tivesse um presente para dar. Putz, faltou um presente aqui agora, né? Tivesse um presente para te entregar e eu não pudesse te dar, porque você não está preparado para ele. Sabe aquele carro que o pai quer dar para o filho que fez 18 anos, mas não dá porque o menino ainda não tirou a carta? Ele fala assim, se eu te der isso aqui, como é que você vai pilotar? Você pode morrer. Você pode atropelar alguém, você pode matar alguém, então eu não vou te dar. Eu vou esperar você pegar essa habilitação na mão, para mim poder te entregar. Só que o pai está com o carro pronto. Você está pegando isso aqui ou não? Aí ele fala assim, por que eu não te entreguei? Porque você ainda é criança. Você ainda é carnal. Você está se deixando levar pelo sentimento, pelo que os outros falam. Você está se deixando levar pelos prazeres da vida ainda. Tem um orgulho aí dentro de você, tem uma inveja ainda dentro de você. Ei, tem uma falha de caráter aí ainda. Por isso, filho, eu não posso te entregar isso. Porque senão você vai, quem sabe, envergonhar o evangelho, você pode se desvirtuar, você pode se perder. Por isso eu não te entreguei um presente. Irmão, eu fiquei inconformado com isso, porque quem sabe existem áreas ainda em mim, que eu estou sendo essa criança e eu não recebi esse presente de Deus. Quem sabe nós ainda não recebemos o mais de Deus. O sobrenatural de Deus, o extraordinário de Deus, sei lá como é que você quer chamar, o mega blaster de Deus, porque a gente ainda é carnal, a gente ainda é criança, e ele reitera, por que eu sou carnal? Porque ainda há inveja. O que é inveja? A inveja é aquele sentimento que vem no nosso coração quando alguém vai na nossa frente, quando alguém conquista antes de nós. Quem sabe você está aqui, você está solteiro ainda. Você quer casar, e você está orando para casar. Aí tem um grupo de solteiro aqui, né? Aí tem uma que casa com um homem de Deus, bonitão, assim que nem eu, né? Casa com esse homem. Aí a outra que está solteira, vem o quê? Nossa, por que fulana conseguiu, eu não? Isso é inveja. Esse é um sentimento carnal. Agora, o que a gente tem que pensar? Não, peraí, eu vou celebrar, porque se ela conseguiu, eu também. Esse é o sentimento do cristão. Então essa inveja, irmão, ela está aqui, na nossa carne, ela está na nossa mente. A gente já nasceu com isso. Você pega uma criança que nada sabe da vida. Tem gente que até fala que se a criança tivesse a força de um adulto, se arrancasse a chupeta da boca dela, ela dava um murro na sua cara. Porque ela quer aquilo. Ela não faz porque não tem força, mas se tivesse. Então, a criança está lutando com isso. A gente precisa aprender a lutar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Está fazendo sentido isso aqui ou não? Então, olha só. Aí é outra coisa. Há ainda desavença entre vocês. O cara leva como é que é a palavra?
ofensa. Leva com ofensa quando alguém fez o que ele devia ter feito, ou porque alguém fez antes, ou fez melhor, ou sei lá, ele não pôde estar ali naquele dia. Por exemplo, era para pegar esse papel e pôr aqui, e quem estava na missão de fazer isso era o Wendel. Aí, só que ele não chegou na hora, aí o Marcos sabia que precisava fazer isso, ele veio e fez. Aí você vai e se ofende, porque o pastor pediu que era para mim fazer isso, não, porque essa era a minha missão. Irmão, a gente está sendo carnal. É isso que Paulo está falando. Tem um presente para Lagoinha Campos 2, que eu só vou entregar quando vocês deixarem de ser criança. Então, quanto tempo ainda nós vamos ficar presos na carnalidade? A chamada de Deus para nós hoje é: vamos ser o homem espiritual. Então vamos parar com inveja, com desavença. Vamos parar, não é certo que são carnais e estão agindo meramente com critérios humanos. Quantas vezes a gente está analisando algumas decisões, analisando algumas posições, alguns caminhos, meramente como humanos, sem discernir se aquilo é espiritual, sem discernir se aquilo é de Deus. Não, eu vou fazer assim, não, eu vou fazer assado. Por que vai? Não, porque essa foi a direção. Não. Então, quem é o homem carnal? Conhece a verdade, mas não vive para ela. É emocional demais, é inconstante, é imaturo. Esse é o homem carnal, o homem que conheceu Jesus, mas ainda não permitiu o evangelho transformar o coração dele. Tá pegando? Olha só, falhas de caráter, inveja, divisões, vícios escondidos. Na igreja, domingo ele é uma coisa, na semana ele é outra. Na frente dos irmãos ele é uma coisa, longe dos irmãos ele é outra. Esse é o homem carnal. Ele frequenta a igreja, mas não tem vida no secreto. Ele vive de aparência e quando cai se justifica, ao invés de se arrepender. O homem carnal, ele tem a Bíblia na mão, mas o pecado no coração. Ele posta frases motivacionais, frases bíblicas, ele posta o devocional. Irmão, eu não sou contra, tá? Você deve fazer o que bem quiser da sua vida. Faça o que está no seu coração. Mas tem gente, irmão, que se preocupa tanto com a foto de manhã do devocional, de mostrar que é devocional bonito, a xícara de café vaporizada aqui, a Bíblia com o marca-texto laranja e não sei o que, e aquela palavra não falou o coração dele. É só uma aparência. Para que isso? Para ganhar seguidor, para ganhar views, para ganhar like? Irmão, esse é um homem carnal, essa mulher carnal, que quer viver para aparência, que quer fazer para aparecer. Será que tem voluntário aqui essa manhã? Irmão, sabe qual é uma das principais características do voluntário? É fazer mesmo quando ninguém vê. Sabe por quê? A gente mais faz quando ninguém está vendo. Irmão, o meu tempo como pastor aqui no altar é o menor tempo da minha função. Só que essa é onde todo mundo vê. O que o pastor faz na segunda, tem gente que nem sabe. Na terça, na quarta. Faz culto fúnebre, vai no hospital. Irmão, isso ninguém vê. Assim também é um voluntário. Quanta coisa acontece antes do culto começar que você não viu. Só que se no meu coração eu estou assim, o pastor não viu, o pastor não falou obrigado, eu vou me desmotivar. Eu sou carnal ainda, porque eu tenho que entender que eu estou fazendo para Ele, e Ele tudo vê. O Senhor tudo vê, e Ele não deixa nada passar, e Ele não fica devendo nada para ninguém. E se a gente está com esse coração nesse lugar, nós sairemos da carnalidade. A gente não está preocupado com isso. Quantas vezes, irmão, a gente quer ter uma Bíblia toda, sei lá, decorada, bonitona, Bíblia que escreve, Bíblia que desenha, Bíblia disso, Bíblia daquilo, não sei o que. Irmão, não é sobre a Bíblia que você tem, é sobre a palavra que você vive. O homem carnal não vive nisso. Antigamente, e eu não estou criticando ninguém, mas o homem que conhecia Deus, ele saía do chuveiro de terno e gravata, para parecer que era espiritual. Na hora de orar, ele até mudava a voz. Foca bem em mim aqui, não olha para ninguém não.
te achei. Ia orar, fala assim: Senhor, Deus eterno. Mas era só quando tinha plateia. Quantas vezes a gente se perdeu nesse lugar? Carnalidade. Para o primeiro homem, o homem natural, quem sabe ele nem vive muita opressão do inimigo. Sabe por quê? Ele já está desligado de Deus. Ele já está desligado do céu. Ele já está desligado da salvação. Agora esse que escolheu caminhar com Jesus, que escolheu abrir o coração para viver para Ele, que escolheu, entendeu que precisa de Jesus, que precisa da palavra, que precisa do Espírito, mas não vence a carnalidade, esse é amassado pelo inimigo, esse é a cada dia atacado por Satanás. Por quê? Porque Satanás não quer que essa pessoa suba para o próximo nível, que é o homem espiritual. Então ele vai levar pancada, ele vai levar tiro, porrada e bomba, ele vai ser acusado, ele vai ser apedrejado, vai ter irmãos criando um complô contra ele para que ele não cresça, vai ter gente falando mal dele. Por quê? Porque ele é carnal. Ele é carnal e o inimigo não quer que ele saia desse lugar. Então ele é amassado de todo jeito. Você está pegando isso aqui ou não? Eu sei que o culto está diferente hoje, eu estou parecendo o pastor Tony hoje, estou ensinando a palavra. Mas olha aqui, o terceiro homem, que eu acho que esse era o homem que você podia dar glória. Você já podia falar: ah, Deus, eu quero ser esse. Ah, Senhor, meu coração queima, porque eu quero, Senhor, viver uma vida que te agrada. Eu quero, Senhor, eu te desejo todos os dias. Eu necessito do Senhor. Eu não dou um passo sequer sem o Senhor. Eu não me movo sem a tua palavra. Eu não me movo sem a tua mão. Eu quero ser esse homem espiritual. E não é sobre ser melhor, é sobre entender o processo. Olha só, 1 Coríntios 2,15, versículo 15. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas. Ele mesmo por ninguém é discernido, você é chamado de louco. Cada decisão que você toma. Por que você vai para a igreja de novo? Vai servir a igreja de novo? Isso é loucura, para que isso, para que aquilo? Ninguém que não tenha o Espírito vai entender as suas decisões. Eu estava na academia essa semana, não te vi lá, hein? Aí o instrutor Márcio chegou do meu lado: ô pastor, 2 horas de treino hoje? Aí eu falei: é porque eu não vim ontem. Aí ele falou: mas não pode fazer isso. Aí eu falei assim: não, mas eu fiquei pendente ontem, eu não treinei perna. Aí ele: não, tudo bem. Aí ele falou assim: mas acho que está na hora já de você ir embora. Aí eu peguei e falei para ele assim: não, eu estou terminando. Aí eu falei assim: e se eu te falar, hoje é o meu 5º dia só na água, não estou comendo nada, a última refeição foi domingo. Aí ele deu um passo para trás: vai embora agora, você vai desmaiar aqui. Eu falei: não, estou bem, mas para que isso? Eu falei: é espiritual, estou buscando Deus e tal. Aí ele pegou e falou: caramba, eu nunca pensei que alguém pudesse fazer isso. Aí eu peguei e falei: eu já fiquei 21 dias. Eu botei uma pulga lá na cabeça dele, irmão, que segunda-feira, com certeza, quando ele me ver, ele vai perguntar. Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos entender que a nossa vida está aqui na terra para impactar a gente, para levar Jesus a todas as pessoas, e que a gente precisa a cada dia se mover para isso. Então olha só, quem sabe para ele é loucura isso que eu estou fazendo. Só que essa loucura vai despertar nele o desejo e o interesse de querer saber mais. Só que muitas vezes a gente se cala, a gente não fala, a gente não conta o nosso testemunho, a gente não conta os nossos desafios, a gente não conta para quem está à nossa volta, e a gente perde a oportunidade de colocar o desejo no coração de alguém, de conhecer o Senhor, de se render por Ele. A gente estava no mercado ontem, estava lá em São Bernardo, lá na Luiz Pequini. Estou até orando para nós abrir uma igreja lá, aleluia. Aí, estava lá, um homem entrou, a Débora, a hora que abordou ele, falou assim: vamos ajudar quem precisa hoje? Você pode fazer uma doação, contribuir? Aí ele pôs a mão na cabeça e falou: eu não estou bem da cabeça hoje, filha. E passou. Aí eu vi quem era, fiquei observando. Na hora que ele estava saindo, eu encostei do lado dele, eu falei assim: como é que é o seu nome? Aí ele: Sebastião. Eu falei: o que está acontecendo com você? Aí ele: não, eu estou passando por uns problemas. Aí ele falou: mas por que você está me perguntando? Eu falei: não, porque eu ouvi você falando que você não estava bem da cabeça. Aquela moça ali é minha esposa.
Aí ele falou, o que vocês estão fazendo aqui no mercado? Eu falei, não, nós somos da igreja. Aí ele, o senhor é da igreja? Aí a Débora ele é pastor. Aí o homem pegou, estendeu a mão e falou assim, ô pastor, ora por mim. A minha esposa pediu divórcio. 36 anos casado. Eu não sei nem para onde eu vou, não sei o que eu faço. Eu nem sei porque que eu vim nesse mercado hoje. Aí eu falei, mas eu sei. Aí eu peguei, estendi a mão para ele, eu falei assim, ela já saiu de casa? Ele falou, ainda não. Eu falei, então continua orando. Deus vai fazer um milagre. Não desista do seu casamento. Aí ele falou, eu não sei que praga pegou na cabeça daquela mulher, mas ela botou que quer ir embora. Aí eu falei, é? Então nós vamos orar. Você crê no poder da oração? Creio, comecei a orar. Falei, Deus, em nome de Jesus, vai lá, visita agora a esposa desse homem. Se alguém fez macumbaria, obra de bruxaria, qualquer praga, quebra. E nós começamos a declarar. Irmão, o homem espiritual discerne todas as coisas. Você já teve isso? Que você chegou em algum lugar e você... Peraí. Parece que esse lugar está carregado, está pesado. Parece que isso aqui está opresso. Essa pessoa está meio abatida. Essa semana também eu fui com a Débora, não lembro onde, que loja que foi aqui. A hora que a gente entrou, a moça do caixa estava com aqueles olhos pretos, mas não era maquiagem. Você sabe como é que é isso? Tipo um panda, sabe? Aí eu falei, amor, encosta nela lá. Dá uma palavra para ela ali, que essa moça está deprimida, está depressiva. A Débora encostou nela e falou assim, mas posso orar por você? Começou a chorar. O que estava vivendo? Tinha brigado com os pais, o pai colocou ela para fora de casa. Estava morando na casa da amiga. A gente precisa chegar nesse lugar. E por que eu estou te contando de coisas simples? Porque o homem espiritual não é sobre... Eu não gosto de falar tanto assim, mas parece que a gente está recriminando alguma coisa. Não é isso. Mas às vezes a gente está tão preocupado em falar em línguas. A gente está tão preocupado em ter o dom da cura, o dom disso, o dom daquilo, de cantar, de louvar, de pregar. Irmão, Paulo fala que o maior dom é o amor. Irmão, se a gente aprender a amar, se a gente demonstrar esse amor, acabou. A gente vai converter nossa casa, nossa família, os nossos filhos. Nós vamos ver conversão para todo lado. Só que às vezes a gente está preocupado em ser visto. A gente está preocupado em quem está aplaudindo a gente. Esquece tudo isso, isso é carnalidade. O homem espiritual, ele discerne tudo. E por ninguém é discernido. É loucura tudo que você faz. É loucura as decisões que você toma. E aí ele continua, quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Porque nós, porém, temos a mente de Cristo. Sabe o que o Senhor quer? Sabe o que o Senhor deseja? Abre aí Gálatas 5. Gálatas, capítulo 5. Tá pegando aí ou não? Tô indo devagar que daqui a pouco nós acelera. E porque eu também tô com as forças diminuídas, aleluia. Capítulo 5, versículo 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, o Espírito de Deus. E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então, se eu não vivo no Espírito, eu satisfaço os desejos da carne. Se eu não busco ser este homem espiritual, eu não saio da carnalidade, eu não subo de nível, eu não recebo os presentes de Deus, eu não vivo a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, eu não vivo nem olhos viram, nem ouvidos não ouviram, nem jamais chegou no coração do homem, eu não vivo isso, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Irmão, quantas vezes brigando, fala aí carioca, quantas vezes brigando em casa não teve vontade de matar a Marcinha? É o desejo da carne, mas o Espírito fala o quê? Não, só vai lá e... ora, abençoa essa filisteia. Deus abençoe. Tem dia que eu olho para Débora e eu falo, você é uma bênção na minha vida. Eu te amo. Mas a vontade, irmão, mas é o que? A carne.
Mas a gente aprendeu o quê? A matar a carne para cumprir a vontade de Deus, a matar a carne para viver a palavra, a matar a carne para agradar a Deus. Será que eu vim pregar para alguém? Então a carne deseja o que é contrário ao Espírito, mas o Espírito, o que é contrário à carne, é uma guerra. Desde o dia, irmão, que você levantou a mão para aceitar Jesus, e na verdade eu acho que não é a gente que aceita Ele, é Ele que nos aceita. Desde o dia que a gente decidiu caminhar com Ele, é guerra entre a carne e o Espírito, entre a nossa mente, entre os nossos costumes e a vida de Deus e a palavra de Deus. E se a gente não mudar, a gente vai continuar nesse patamar, a gente não vai avançar. Nós vamos viver, irmão, eu conheço gente que vai 40 anos na igreja e não mudou, vive emburrado, vive criticando, fala mal de todo mundo, xinga, fala por trás e não sei o que, e difama as pessoas. É crente, anda com a Bíblia embaixo do braço, mas não tem a palavra transformando ele. Eu conheço gente assim. Eu conheço gente, irmão, que entrou na igreja e no primeiro ano cresceu tanto, que fez mais raiva ainda no carnal, de chegar para mim e falar assim: como pode esse novo convertido já está fazendo isso e eu não? Estou pregando para a minha igreja hoje. A gente está se iludindo com as coisas da vida e se esquecendo que o que vale é agradar ao Senhor, é viver a palavra, é ser transformado por ela. Ah, pastor, mas tem uma área que é tão difícil. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, mas isso não pode ser desculpa. Ah, eu vou permanecer aqui. Não, porque, como é que é o hino do Brasil? É deitado em berço esplêndido. Eu vou permanecer aqui. Não, eu já fiz demais, né? Porque eu já vou na igreja, né? Então Deus já se alegra comigo por isso. Glória a Deus por isso. Mas eu vim aqui te lembrar que Deus tem mais, que o Pai quer mais para você, que o Pai tem mais para te presentear. Tem coisas que você não viveu ainda, tem sonhos de Deus que ainda não se cumpriram na sua vida, tem algo que você ainda não experimentou, você nem imagina onde Deus vai te levar. Mas a gente precisa sair desse nível, do homem carnal para o homem espiritual, do homem que reclama de tudo, que vive criticando, que fala mal, que isso, que aquilo, que ainda é movido pelos sentimentos, pelos desejos. Então tá aí, versículo, qual que não parou? 17? Mas, 18, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. É o crente que domingo fala com Deus, ora, canta louvor e chora, e segunda-feira continua nas mesmas práticas. É o crente que fuma escondido, é o crente que não paga o que deve. Irmão, a lista é grande. Mas o fruto do Espírito é o quê? Amor. Vamos repetir? Amor, alegria. Você conhece alguém que parece que vive emburrado? Carnal. Porque o espiritual é alegre. Ele está, mano, passando a maior prova da vida. Ele está como? Alegre. Vamos continuar. Paz. Não, pera, paz. Vai de novo, paz. O homem carnal que está atribulado não conheceu ainda a paz, porque o espiritual vive em paz em meio à guerra. Paciência. Paciência é o quê? Bom, acho que é o que mais nos falta hoje, né? Para começar, para aguentar o Maurício mesmo, a Juliana é um exemplo de paciência.
Como é que é o nome de sua esposa, Caio? Tamires? A Tamires também pode te aguentar, né? Você quer aprender o que é paciência, encosta lá na Tamires e fala, me explica. Ah, ela ali, achei. Então, a gente precisa, irmão, entender que o fruto do Espírito é para o homem espiritual, não é para o carnal. Porque o carnal, ele ainda está imoralidade, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, olha só. Vai, vamos continuar, qual é o próximo? Que? Que é isso? Amabilidade. É o Tite, né? Tá falando assim, é o amor em prática. É colocar o amor em prática. Bondade, fidelidade, mansidão e pior da lista. Pior da lista. Que a pessoa tá ali orando com Deus, fazendo devocional, aí ela sai do chuveiro, sai do quarto, sai lá da onde, aí o filho, irmão, tá aprontando, é ou não é? Não levanta a mão não, mas quem aqui na hora que sai e foca alguns segundos para fazer alguma coisa, quando volta, tem uma surpresa com o filho, mexeu onde não devia, quebrou alguma coisa, queimou alguma coisa, é ou não é? Aí você acabou de sair do devocional, aí você olha para o filho e fala que, praga dos infernos. Cadê o domínio próprio, gente? Menina, tô abalado. Tava agora chorando. Oh Deus, eu te amo, eu te louvo. Oh Deus, eu te exalto, aleluia, eu preciso de ti. Aí saiu daquele lugar, incorporou o demo. Olha para o marido, você é uma praga, você não presta para nada. A Bíblia fala que da boca não pode prover água amarga e água doce. O homem carnal, a mulher carnal é esse, que não tem domínio próprio, que não tem paciência, que não tem amor, que não tem paz, não tem a bondade, fidelidade, não tem mansidão. Se estressa por qualquer coisa, quebra as coisas. Carnal. Agora o espiritual tem o amor, tem o fruto do Espírito. É guiado pelo Espírito, é frutífero, é obediente, é constante. Não para no meio da crise, não para na porta fechada, não para no não para quando tudo dá errado. Ele é constante, constante na fé, constante na oração, constante no culto, constante na busca pelo Senhor. Eu vim pregar para alguém aqui ou não? Tem domínio próprio, tem amor, tem humildade, perdoa, serve, ama, aceita a correção. Esse homem ouve Deus antes de qualquer decisão. Aí ele fala o quê? Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Hoje é o dia de você pregar esse homem na cruz. Acabou, carnal vai ficar aqui. Só vai sair desse culto hoje o espiritual. Aí ele continua: se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Tem gente que entende esse versículo que andar pelo Espírito é andar com um helicóptero, fatiando queijo, falando língua estranha, dando profecia. Não, andar pelo Espírito é andar nesses frutos, é caminhar nesses frutos, é externar esses frutos. Estava pegando isso não? Aí o último versículo: não sejam presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então o homem espiritual, ele não é perfeito, mas ele é o mais rendido. Para isso eu quero chamar 3 homens aqui. Não vou fazer 3 homens não, porque senão vai parecer que você é machista, não sei o que lá e tal. Então vem 2 homens e uma mulher. Vai, rápido. 2 homens e uma mulher. O tema da mensagem de hoje, bota aí no telão, é a escada de Deus. E eu começo a pregar agora, aleluia. Imagina aí, põe bem no meio, vem, mais, vai. Vai sair na live aí, essa escada aqui, vai sair? Cadê os 3 que eu pedi para vir? 2 homens e uma mulher, cadê? Pelo amor de Deus, gente. Vocês estão com sono, o que é isso? Vocês não ouviram? Eu estou falando outra língua. Quem que vai? Nós 3? É? Tem certeza?
Então nós vamos sortear para ver quem. Fica. Ó. Vai, Bruna. Todo mundo quer a Bruna aqui. Bruna. Vai. Ó. Então eu vou fazer 2 ou 1, 3 ou 1. Não, eu vou fazer. E eu vou escolher quem que é o espiritual, quem que é o carnal. Quem acha que deve ser? Quem sabe faz ao vivo, Brasil. Quem acha que deve ser o homem natural, levanta a mão. Ai, esse já era, né, filho? Esse já era, já morreu. Tá aí, o homem natural. Vou pegar bem com a Bruna, tá bom? Então troca de lugar aí, o Andrew é o carnal e a Bruna é o espiritual. Aleluia. O sound. Então vamos lá. O homem natural. Desligar de Deus. Vive segundo os desejos próprios. Independente. Para tomar qualquer decisão não ora, não busca ajuda, não lê a palavra, não está nem aí para Deus. E quando alguém fala de Deus, tenta evangelizar ele aí, Wendel. Aí, o Wendel, tempos atrás, o homem que era natural, ele decidiu abrir o coração para Jesus e ele aceitou o Senhor. E ninguém deu glória, né? Aí ele saiu desse patamar e vai ali pro primeiro degrau da escada, Andrew. A escada é o caminho que vai nos levar à salvação. A escada é Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, ele está no caminho. Ele aprendeu a palavra, ele aprendeu sobre o Evangelho, ele conheceu Jesus e ele tem se esforçado para isso. Ele frequenta os cultos. Ele está até indo no GC, gente. Olha que bênção. Ele também decidiu ser voluntário na igreja. Vocês estão com medo? É sério? Então ele saiu do nível do homem natural que está desligado de Deus. Então de vez em quando ele ora. De vez em quando ele lê a Bíblia. De vez em quando ele... Toma aí a Bíblia para você. De vez em quando ele dá uma palavra para alguém. Só que ele ainda não se rendeu totalmente. Tem coisa que ele ainda não negou. Tem situações ainda no coração dele que ninguém sabe, só Deus. E o que está no coração é o que separa ele de Deus, é o que desliga ele de Deus, é o que afasta ele de viver a promessa. E Deus, esse presente aqui está muito... Deus tem um presente para entregar para ele. Finge que isso aqui é uma barra de ouro. Deus tem um presente para entregar para ele, só que nesse nível aqui ele não pode pegar. Deus só vai entregar para ele se ele tivesse aqui, nesse último degrau. O presente está aqui. Esse degrau é o lugar do homem espiritual. O presente está aqui, está pronto. Deus não está fazendo ainda a promessa está pronta. Quem não está pronto é ele para receber, porque é ele que precisa sair daquele nível. Só que tem dia que ele se entrega para os desejos e ele cai. Só que no coração, como ele conhece a palavra, ele volta. Aí ele vai num culto, 2, 3 e ele... Sobrou mais um, é isso aí. Aí, tá vivendo uma experiência top com Deus. Vem mais um. Só que aí teve um irmão que discutiu com ele um dia aí na porta da igreja, porque o time dele ganhou ou perdeu. Aí ele ficou chateado e deixou de ir no GC, deixou de
ser voluntário e parou de vir na igreja. Isso aí também representa a forma com que ele estava orando. Ele deixou de orar também. Só que aí um dia ele acordou e orou: oh Deus, me ajuda, eu quero sair desse lugar. Ele é o homem carnal. Tá claro? Bora, Bruna, se consagra agora. Continua aí, ainda. Fica aí, nesse primeiro aí. Você aceitou Jesus, abriu o coração, deixou a palavra se transformar. Cada dia você tem se lapidado, Deus tem aberto sua mente, seu entendimento e tal. E aí vem para o primeiro degrau. Aí alguém te chamou para fazer o start, você fez. Aí alguém te chamou para participar do GC, você foi. Você se tornou voluntário. Você está estudando carisma, você está aprendendo a palavra, está queimando o espírito. E você chegou, vem mais um, vai, vem mais um, eu te seguro. Vem mais um, não vai cair não. Pronto, aí. Cai, não, brincadeira. O homem espiritual, o homem carnal e o homem natural. O presente que era pro Andrew chegou e eu entreguei na mão dela. Ela viveu a promessa, viveu o sonho. Aí sabe o que acontece? Não olha para ninguém agora. Esse aqui, entre subidas e descidas, não conseguiu chegar. Só que essa subiu igual o Ayrton Senna, o Usain Bolt, passou vazado e chegou e recebeu a promessa. O sonho realizou. Aí esse, ao invés de se alegrar, ele se entristece. Fica com raiva. Carnal. Eu acho que não tem ninguém aqui assim. Nós aqui somos todos espirituais. Me engana que eu gosto. Então, qual que é o grande desafio disso tudo? Tem uma opressão do inimigo para fazer você descer um degrau, mas você é espiritual, você não desce. Você está com medo de cair, filho? Pode descer um, vai. Tem uma opressão para impedir que você avance. Porque Deus tem uma promessa na sua vida. Deus tem um plano para a sua vida. Você tem um chamado, você foi escolhido, foi separado. Só que o inimigo não quer que você chegue lá, porque seus sonhos, seus planos e o principal, o plano de Deus vai se cumprir na sua vida. Então ele está aqui, ó, te segurando. Pensamento, mente, tantas outras coisas, e luta, e briga, e coisas externas, e barará, e crise. Tá entendendo? Tá claro para todo mundo? Tem alguém que não tá entendendo nada? Levanta a mão, só para mim, senão começa a pregação de novo. Não, brincadeira. E esse aqui, quem sabe, nem está vivendo opressão nenhuma do inimigo. Você lembra disso ou não? Pastor, parece que antes de eu me batizar, a minha vida era mais tranquila. É porque você já era do cão, filho. Estava em cima do muro, o muro é do diabo também. Ai, pastor, eu não sei por que eu estou enfrentando tanta luta, por que tanta batalha. Parece que quanto mais eu oro, mais as pragas me alcançam. Porque o inimigo está atacando você, porque aquele já é do inimigo. Já é, aqui não tem salvação. Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, em qual degrau da escada ele está? Pela escada. Boa. Então, quem está fora da escada, não tem céu. Não tem salvação. Não tem como. E não é sobre estar na Lagoinha ou estar na igreja evangélica. Não é sobre isso que eu estou pregando aqui, irmão. É sobre agradar a Deus, cumprir a palavra. Eu estou aqui, irmão, tentando ser o mais claro possível para fechar isso aqui tudo agora e a gente sair dando glória. Aleluia. Então, a gente precisa sair desse lugar. Por quê? Porque quando a gente está aqui ainda, o inimigo quer arrastar a gente para lá. O inimigo quer tirar a gente da escada.
Quer tirar a gente da oração, quer tirar a gente do louvor, quer tirar a gente da adoração, quer tirar a gente da leitura da palavra, quer tirar a gente da igreja, quer tirar a gente da célula, quer tirar a gente do voluntariado, quer tirar a gente da vida da igreja, quer separar. Aí sabe o que o inimigo faz? Ele chega aqui e fala: irmão, você já reparou que para servir na Lagoinha lá, tem um monte de gente e parece que ninguém está nem aí para você? Então, por que você está fazendo lá? Aí ele acredita. E ele sai. E ele volta para o lugar que o inimigo mais deseja. Está no inferno, abraço o capeta. Só que o homem espiritual sentiu falta daquele que estava caminhando junto. Vai lá buscar ele. O homem espiritual, ele fala assim: peraí, tem um que andava com a gente, quem sabe até passava por lutas, mas eu quero que ele chegue nesse nível, então eu vou ajudá-lo. Então eu vou ser intercessor, eu vou orar, eu vou acompanhar, eu vou chamar para perto, eu vou trazer ele para que ele literalmente saia desse lugar, para viver a promessa, para viver os sonhos, para viver os desejos. É por isso que essa igreja existe, é por isso que nós estamos aqui. Isso aqui é a igreja de Cristo. Aleluia. Agora tem dois espiritual. Nós estamos ficando mais forte, aleluia. Agora não só. Será que não vai conseguir trazer o gordão para cá, não? Vai ter que carregar ele no colo. Ele vai dar trabalho. Ele vai falar: não, hoje não dá, hoje tem jogo, eu não vou pro culto, hoje tem isso, hoje tem aquilo, e ele não vai de jeito nenhum. Aí vocês vão o quê? Bolar uma estratégia. Vai lá ganhar um gordão, vai. Ganha um gordão para Jesus, bora. Aleluia, louvado seja o Senhor. A igreja vai orando, não vai ganhar ele, não vai ganhar. Resiste, filho, resiste. Boa, ela falou a estratégia. No GC tem comida, vem. Vai. Ora, igreja, ora, Maurício vai ser salvo. Maurício vai, a igreja orando, a igreja intercedendo. Eu não estou vendo nenhuma mão levantada aí. Ora por ele, vai ser salvo, vai sair desse lugar, você vai ser alcançado, Jesus vai te libertar. E olha lá, ele vai viver a promessa, e ele vai chegar lá, aleluia. Glória a Deus. Continua os três aí. A escada não vai quebrar em nome de Jesus. 3 homens estão na escada agora. Primeiro o natural, que estava distraído no chão, desligado de Deus. O carnal, que andava como as lutas da carne, as lutas da vida. E por último, espiritual. Feche teus olhos aí, você que pode. O natural, este vive como se Deus não existisse. Ele decide, ele fala, ele vive por só. Ele não ora, não lê a Bíblia, não se importa. Só que a sua alma grita por socorro. Mas ele acha que está tudo bem. O carnal conhece o caminho, mas está preso entre os dois mundos, está dividido. Ele quer o céu, mas ainda ama o pecado. Está cansado de cair, mas não quer morrer para si. E o espiritual não é o melhor, mas se rendeu aos pés da cruz. Ele obedece mesmo quando ninguém entende, e ele vive em santidade mesmo que ninguém veja. Ele não é famoso na terra, mas é reconhecido no céu. Quem sabe o principal plano de Deus para nós nessa manhã, da Bíblia, é que a gente viva os planos dele. O primeiro versículo que a gente leu: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem. Muito mais é o que Deus tem para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam.
Aí tem um outro versículo que vai dizer que o Espírito Santo, ele está à procura de verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Aqueles que realmente querem viver uma vida que agrada o Senhor. Aqueles que abrem o coração para deixar as práticas, deixar os desejos da vida, deixar os prazeres, para viver esse avanço, para viver algo novo, algo sobrenatural. Vem comigo aqui, filho. E ele encontra um homem, encontra uma mulher, e todos os dias ele está à procura, e ele fala assim: tem coisa que você ainda não entendeu, tem dúvidas que você ainda não venceu, tem situações que você ainda não experimentou, mas nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou no seu coração. Muito mais é o que o Senhor tem para a sua vida. Quero profetizar sobre sua vida paz, amor, paciência, bondade. Que o seu coração se abra a cada dia mais para viver os planos do Senhor. Você seja cheio do Espírito Santo. Que a palavra seja o seu alimento, seu refrigério. Que Deus te sustente todos os dias. E para selar essa nova estação está aqui, ó, de presente para você a minha Bíblia. O Senhor conhece seu coração, filho. E Ele marcou essa manhã para mudar a sua história. Deus se importa com você. Você é bem-vindo a essa casa. E eu profetizo sobre a sua vida. Ai, ai, Deus é bom. Glória a Deus. Você vai contar muito testemunho ainda, filho. O que eu fiz aqui agora foi um ato profético. Mas é o que o Espírito Santo quer fazer com a gente hoje. Tirar você do homem natural, tirar você do homem carnal e te levar para um homem espiritual. Eu creio que a cada dia nós vamos viver aqui sonhos, milagres, desafios, e nós vamos glorificar o Senhor em tudo. Deus abençoe sua vida. Ele está falando um monte de coisa aqui, gente. Testemunhando o coração. Ai, Deus é bom, né? Coloca de pé aí no seu lugar. O Espírito Santo desceu hoje, procurando e escolhendo alguém. Agora, você pode continuar onde está, ou você pode subir. Mas hoje é você quem precisa decidir. O convite do Senhor é para todos, para que todos alcancem a boa, perfeita e agradável vontade dele. Só vai viver isso o homem que se render, que abrir o coração para isso. Todos nós estamos no degrau. Só que em qual degrau que a gente está? Em qual nível da escada? A gente está lá embaixo ou a gente está subindo? Faça uma breve reflexão. A sua vida espiritual está crescendo ou está estagnada? O Espírito está dizendo assim: sobe mais um, filho. Sai do natural, filho. Sobe mais um. Sai do carnal, filho. Sobe mais um. Eu quero te capacitar. Eu quero te usar. Eu quero te encher. Eu quero ver você vivendo as promessas. Eu quero ver você fluindo. Sobe mais um. A chamada de Deus para nós hoje é: sobe mais um.
É só mais um degrau, filho. É só mais uma oração. É só mais um jejum. É só mais uma entrega. É só mais uma busca. Continua fiel. Sobe mais um. Sobe mais um, Lagoinha. O convite de Deus para nós hoje é: vem, sobe mais um. O Espírito Santo está falando: vem, sobe mais um. Pastor, o que eu preciso fazer para subir esse degrau? Abrir seu coração para a palavra, para viver a palavra, se desprender de tudo. Quem sabe ressignificar sua vida. Feche teus olhos mais uma vez, eu quero orar com você. Coloca a mão no coração. Repete comigo essa oração. Fala assim: Senhor Jesus, meu Pai, eu abro meu coração